Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 7 de maio de 2025, quarta-feira, agora são aproximadamente 11h32 da noite. A gente vai começar pelo nosso calendário econômico. Tivemos o encontro do Fed no dia de hoje, no período da tarde. Na reunião, manteve-se os juros no país norte-americano, a faixa de 4,25 a 4,5 ao ano se mantém diante aí das incertezas com o presidente Donald Trump. Então, basicamente, lendo aqui a notícia para vocês, é a terceira decisão consecutiva em que o Banco Central americano manteve aí as taxas inalteradas. O presidente do Fed, Jerome Powell, ele afirmou também aos jornalistas presentes que a pressão de Trump por redução nos juros não vai afetar seu trabalho aí perante a instituição. Então, basicamente, é um aceno de que as incertezas prevalecem num contexto geral da economia norte-americana, a questão tarifária sendo aí um catalisador para essas questões. Ao que parece, o mercado já tinha precificado essa possibilidade de manutenção na taxa de juros e Fed ou Jerome Powell reiterou também que as incertezas em torno das perspectivas econômicas aumentaram ainda mais em meio à política tarifária do presidente dos Estados Unidos, né, como eu mencionei aqui anteriormente. Então, isso basicamente está sendo um entrave, né, para a redução na taxa de juros e é óbvio que a gente precisa colher aí mais resultados ao longo do ano para, de fato, né, o Banco Central consiga ter em mãos dados que serão importantes, né, ao que tange a possibilidade aí no corte da taxa de juros. Então, o mercado basicamente se manteve estável. Acredito que pela precificação, né, já era esperado aí pelos principais analistas, economistas e etc. E a gente precisa, de fato, aguardar aí as políticas públicas implementadas pelo presidente norte-americano venham à tona justamente para que esses dados possam ser interpretados ao ponto, né, de tomar uma decisão futura com a possibilidade aí no corte da taxa de juros. Lembrando que redução na taxa de juros básica no país norte-americano traz maior aptidão por risco, tá? Ao que se refere aos investidores institucionais, e isso é bastante interessante para nós que estamos aí posicionados no mercado de renda variável, tá, pessoal? Então, a gente ainda tem uma expectativa boa no médio e longo prazo em relação à economia norte-americana, mas é preciso aguardar aí esses dados, né, para que saiam e confirmem, né, essa possibilidade aí de estabilidade da economia, até mesmo, né, um crescimento além do esperado. Então, hoje tivemos aí de relevante basicamente isso dentro do calendário. Como eu mencionei, as bolsas tiveram um dia estável, talvez aí já pela espera deste resultado, a precificação já era esperada aí por todos. S&P acabou subindo 0,43, Dow Jones alta de 0,70 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma leve alta de 0,27. Pessoal, no Bitcoin tivemos um dia positivo também, uma leve alta aí de 0,23. No presente momento, o preço a mercado aqui para nós, 98.800 aqui atualizado para vocês em tempo real. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e as perspectivas para a movimentação do preço já no final do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã,
na quinta-feira, dia 8. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, basicamente nós fizemos aí algumas marcações. A gente sabia que poderia haver aqui duas possibilidades, né? Foi mencionado a possibilidade de rompimento ou recusa de preço. Então percebe-se que tivemos aí uma bateção de cabeça, eventualmente, né? A recusa de preço no primeiro momento. Ao mesmo tempo, tínhamos aí como nosso suporte primário a região dos 95,250, inclusive, né, com a nossa média de 20 períodos que também estava basicamente aqui paralela ao mesmo nível. Porém, como todos sabem, a média ela é flutuante, ou seja, a cada 4 horas a atualização de sua marcação. Evidentemente, pessoal, houve aí, né, a recusa de preço aqui na nossa resistência como primeira referência, né? Inclusive mencionamos que era uma resistência um pouco mais fraca, mas em vista da proximidade do preço a mercado na ocasião de ontem, iríamos utilizar aí como uma referência simplesmente para que, né, nos dê uma leitura mais completa. Então houve a recusa de preço, né, próxima aí da região da resistência. O mercado veio buscar em cima da média, pessoal, e basicamente os compradores também recusaram o preço, fazendo aí a movimentação em blocos, né, trazendo o preço de forma ascendente para nós. Então temos uma grande possibilidade aí de confirmação de rompimento. Nós já temos aí o preço trabalhando acima dessa primeira marcação, porém, como de praxe, nós utilizamos pelo menos 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas para confirmação, nos mostrando também candlestick com padrão de força e volume comprador. Então, nesse primeiro momento, temos aí 1h20 para o fechamento desse candlestick no tempo gráfico de 4 horas. Ao que parece, vem permanecer quase que dessa forma. Temos aí um grande potencial de buscarmos a nossa resistência diagonal. Tecnicamente, é a aba aqui, né, pessoal, do nosso canal ascendente que estamos trabalhando neste cenário. E vejo com bons olhos, né, inclusive a possibilidade de rompimento, tá, desse canalzinho aqui. É óbvio que eu acredito que haverá, né, no primeiro momento, uma recusa de preço, né, os vendedores atuando, mas olhando aí no cenário macro, acho que temos tudo para confirmar esse rompimento e buscarmos, né, a região dos 100 mil para posteriormente o nosso segundo objetivo, que é a região dos 102.400. Mas, volto a repetir, vamos por partes, né, trabalhando diariamente aqui nas análises e acompanhando aí de perto todas as movimentações. Fechado, pessoal? Então, assim, basicamente o cenário se mantém, as marcações também. A gente não teve nada muito modificado no dia de hoje, está dentro daquilo que analisamos ontem. Primeiro momento, recusou preço, né? Viemos buscar a região da média, recusou preço também. Os compradores trataram de movimentar o preço aí em blocos de forma ascendente. Veio o primeiro rompimento, aguardamos o fechamento agora à 1 da manhã. Veremos o segundo, se mantém acima, e aí temos uma grande possibilidade de buscarmos a nossa resistência diagonal e, evidentemente, né, vai depender muito do que rolar aqui para sabermos se o mercado irá buscar níveis superiores ou se teremos novamente uma movimentação mais descendente. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Hoje a análise é mais simplória, em vista de que manteve-se a estrutura de preço, as regiões em que estamos trabalhando, ou melhor, os níveis que estamos trabalhando, as marcações se mantêm, não vamos alterar em nada no dia de hoje. Está dentro aí da nossa análise e
vamos dar continuidade para acompanharmos já no final do dia de hoje, pela madrugada, até amanhã. Então, para finalizar a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no livro de ofertas, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Ó, pessoal, na região dos 99, a gente tem quase 10 milhões de dólares posicionados. Talvez a gente basicamente chegou bem próximo aqui, já está havendo uma retração. Temos esses lotes aqui, bem próximo, né, da aba do nosso canal. Posteriormente, 99,5, mais 11 milhões de dólares. Aí, de fato, já é basicamente em cima da nossa resistência. Então, talvez faça sentido uma eventual retração, né, para posteriormente a gente tentar o rompimento. Vai depender muito do que o gráfico nos apresentar em relação a volume, formação de candlestick. Então, é imprescindível que você reduza o tempo gráfico também, né, e vai colocando todas as evidências na balança, que sempre vai pesar mais para um lado, seja para os compradores, seja para os vendedores. Então, muito importante você frisar isso. Depois temos na região dos 100 mil, e aí de fato virada de centena, bastante comum, quase 23 milhões de dólares. E aí eu acredito que será um pouco mais difícil o rompimento desta região, deste nível, em vista da acumulação de lotes, mas quem sabe a gente consiga pelo menos consumir a parte desse dinheiro que está no livro de ofertas, justamente para enfraquecer essa barreira e facilitar, né, a nossa busca pelo nosso segundo objetivo, que é a região dos 102.400 aproximadamente. Basicamente é isso, vamos trabalhar aí com esses 3 pontos, tá? 99, 99,5 e 100 mil, bem próximo da nossa resistência, onde vai acompanhar e verificar se amanhã teremos a confirmação de rompimento ou teremos a recusa de preço, né, para posteriormente analisarmos aí com carinho e, obviamente, tentar antecipar a movimentação do preço. Pelo lado dos compradores, livro totalmente diluído, acumulação aqui somente na proximidade do preço a mercado, mas o que é comum. A gente olha para baixo, pessoal, totalmente diluído, não temos acumulação de lotes. E, infelizmente, não temos aí mais uma evidência a nosso favor. Então, basicamente, vamos seguir pelo gráfico, né, aquilo que estamos colhendo aqui on time, mas temos aí estes níveis pelo lado dos vendedores, que devem ser observados com maior proximidade e cautela, em vista de que temos aí um ponto de decisão, como eu mencionei, seja para rompimento ou recusa de preço. Beleza, pessoal? Então é isso, o cenário continua positivo, a gente tem a exclusão da possibilidade de um topo duplo, a gente tem um cenário ascendente com topos e fundos, então continuamos aí positivo para quem sabe nessa semana, acredito que não, mas talvez na próxima, ou até mesmo mais próximo aí do dia 20, a gente consiga se aproximar do topo histórico, que é o nosso grande objetivo. E óbvio que se acontecer, a gente vai analisar também e ver se temos potencial para renovar ou se teremos, né, novamente um movimento descendente. Então vai depender muito do que acontecer daqui em diante. Então vamos com cautela, com paciência, sem atropelar o processo, que estamos fazendo aí um excelente trabalho, trazendo esse conteúdo para vocês. Fechado? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você é novo, está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é muito importante para o engajamento do canal. Conto com o seu apoio. Vejo você amanhã. Uma boa noite, um grande abraço e até mais.